Eita, povo santo, graças e paz. Acho que é setembro das emoções, né? Setembro amarelo, né? Setembro das emoções, né? Eu creio que tenha sido um mês um pouco complicado para vários, mas para quem está no ambiente de intercessão, a gente vai sentir mesmo algumas situações, porque é um mês, como a Adina disse, que infelizmente que era para poder ajudar, mas por se fazer tanta atenção, acaba contribuindo para uma ação contrária daquilo que a gente está tentando promover. E aí, quanto mais a gente ora contra um espírito de morte, né, imagina só, um mês em que acontece mais situações, ou é que é colocado mais em evidência, né, não é que não aconteça nos outros meses, mas é colocado em evidência. E aí é como se a maioria das pessoas parassem para focar só nesse mês. E aí a pressão é muito alta. Então é um mês que é um mês bem diferente. É um mês diferente em termos de intercessão. Mas Deus é bom e nós estamos aqui, como a Adina disse, né, para poder louvar ao Senhor. Amém? Eu estava aqui ali, né, cultuando, adorando, e nós teremos sim, Deus já tinha falado sobre as novidades até os 8 anos, e nós teremos sim novidades até o mês de novembro, amém? E aí quando o Renato traz aqui a ministração, se você acredita, escreva também essa história com a gente. Deus falou, não sei se vocês lembram, mas Deus falou sobre estender as tendas em janeiro. Quem lembra daqui? Lembram? Lembram mesmo? Se não lembra, eu estou refrescando a memória. Deus falou em janeiro sobre estender as tendas, né? E a gente trouxe não vou falar de desafio, mas trouxe para os irmãos para vivermos e sonharmos juntos. E o nosso sonho, que vocês sabem, é de a gente ir para o Pitanga com uma ação do Instituto Compaixão. Mas Deus já falou também sobre a extensão da igreja, não só do Instituto. Amém? Então, louvado seja Deus, e até novembro eu tenho certeza que Ele vem trazendo mais confirmações para celebrarmos juntos nesse mês de aniversário. Amém? Então, continue orando. Glória a Deus, né? Deus é bom. Eita Deus! Me digam aí, enquanto estou abrindo a Bíblia, me digam não, né? Vamos pensar assim. Como Deus fala conosco? Deus fala por meio de quê? Onde é que Deus habita, melhor dizendo? Deus habita na palavra, nos louvores e em nós, tá? 3 configurações. Amém? Na palavra, nos louvores e em nós. É por isso que às vezes quando nós estamos louvando, a gente sente tanto a presença de Deus, né? Porque Ele habita no meio dos louvores, tá? Quando a gente está correndo da palavra, porque Ele quer dar 2 tapas assim na gente, né? A gente vai ler a palavra. No louvor a gente vai se deleitar, né, nas emoções, mas normalmente a correção vem por meio da palavra. E em nós é quando Ele testifica em nós sobre as nossas execuções diárias, tá bom? Então, nesses dias eu estava louvando, acho que o nome da música é Herege. O nome da música é Herege, de Mauro Henrique. E eu louvando essa música, Deus falou comigo. É um rock, tá? Só para contextualizar, ele é um rock. E aí eu escutando, é um pop rock. Ele não é um rock, não é metálico, mas é um rock meio pop. E Deus falou comigo uma coisa interessante, que às vezes a gente não se observa. Jesus, quando Jesus fez a sua trajetória aqui, teve um povo complicado que Jesus fazia confronto. Quem era esse povo? Fariseus. Ele falava dos fariseus, os saduceus, os mestres da lei, né? E Deus trouxe uma direção para a gente falar um pouquinho dos fariseus do século 21. Será que acabou os fariseus naquela época? Se eu disser que a gente tinha umas sementes farisaicas no nosso coração, e a gente precisa tirar. Porque essa semente, ela sai a partir do confronto que Jesus nos mostra
E a gente vai melhorando todos os dias, viu? Porque pense num povo complicado. Eu acho que quando eu leio a Bíblia, eu fazia... Esse povo não tem vergonha na cara, não, é? Mas não é, não. Jesus falava uma coisa, eles retrucavam. Jesus falava de novo. O povo não tem vergonha na cara de perder tanto assim, não, é? E de se recolher a insignificância. Porque era para ser assim, né? Jesus lá. Mas, quem disser que os fariseus estavam errados, eles não estavam. Vocês sabiam que o fariseu estava certo? Vocês sabiam disso? Os fariseus, eles estavam certos na leitura deles. Eles estavam certos. Só que eles, na busca do acertar do jeito deles, eles não conseguiram viver a revelação. Vê como é interessante. Até Jesus chegar, vamos pensar que passaram-se, sei lá, eu não contei, não estudei para dizer, mas passaram-se vários séculos. Porque de Davi, do dilúvio até a Bíblia aponta, né? São 14 gerações, depois mais 14 gerações, mais 14 gerações. Então é muito tempo. Então as pessoas foram firmadas desde lá de trás, em Moisés, numa lei. E essa lei é que fazia a justificação, não, mas a condução dos atos das pessoas, dos atos que eram infracionários. Então, o que estava contrário à lei, existia um tipo de punição específica, que foi o próprio Deus que trouxe e apresentou isso a Moisés. E onde é que a gente vê isso tudo? No livro de Levítico. Ok? Livro de Levítico você vai ver as leis. Levítico não é Levi, da tribo de Levi, que fala sobre louvor, não é isso. E da tribo de Levi não é porque é louvor, é porque é a questão do cuidado com o sagrado. Tá? Então, no livro de Levítico, a gente vai se deparar com muito as situações da lei que Deus trouxe, para a gente não se basear que pecado é só aquilo que a gente faz contra os 10 mandamentos. E não é só isso. Tem N informações lá. Ok? Então, o povo que chegou a esse nível, que esse povo que era mestre da lei, que eram os sacerdotes da época, eles eram da tribo de Levi. E eles estudavam. Por isso que eles eram chamados de mestre da lei, porque eles estudavam para poder ensinar as leis ao povo. Mas não adianta a gente só ensinar as leis sem viver a revelação divina. Amém? Então, eles pecaram por não observarem a revelação divina. Tá? Então, a gente vai iniciar a nossa conversa. Já iniciou, né, minha gente? Em Mateus 7, a gente vai ler Mateus 7. Aleluia. Mateus 7, a gente vai ler a partir do versículo 21. Aí quando você encontrar, você fica de pé, glorifica o nome do Senhor. Amém? Mateus 7, 21. Eu fiquei impressionado porque esse daí são os fariseus do século 21, meu Deus do céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres e maravilhas? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Papai de amor, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. Muito obrigado por o Senhor direcioná-la ao nosso coração, que nós tenhamos a certeza daquilo que precisa ser modificado por meio da palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém?
Podem sentar, meus amados. (21 a 23). Amém? Amém aí, todo mundo? Glória a Deus. Eu fiquei pensando... numa coisa. Às vezes a gente vive uma vida achando que nós iremos fazer em todo momento a vontade de Deus. Não é verdade? A gente sai aqui, não, vou fazer a vontade de Deus. Mas será que nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus em todo tempo? Não, em todo tempo nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E dentro... Amém aí? Dentro de todo o tempo, quando a gente vai olhar, a única pessoa em si que cumpriu a vontade de Deus foi Jesus, plenamente, tá? Em todo o tempo. Só Jesus conseguiu fazer isso. Deixa eu esperar, gente. Glória a Deus. Então, só Jesus conseguiu fazer isso plenamente, tá? Desde o início da sua vida até o final da sua vida. Foi o único que conseguiu obedecer todos os pontos da palavra. Alguns, quando começaram a ter contato, e alguns até falam sobre isso, achando que Jesus veio contradizer a lei. Mas, pelo contrário, Jesus não veio para abolir, a própria palavra diz isso, tá? No mesmo Evangelho de Mateus. Ele diz que ele não veio abolir o pecado, abolir a lei, mas sim fazê-la acontecer nele. E às vezes a gente não compreende isso, que tudo que aconteceu na palavra aconteceu em Jesus. Jesus não só veio trazer a salvação. A salvação é um dos pontos que Jesus, quando veio, trouxe para nós. Mas ele trouxe o ensinamento do céu, que é a palavra revelada. Ele trouxe a remissão dos pecados e outras situações que que culminam em Jesus. Amém até aí? Mas, quando ele estava no nosso meio, eu fico pensando que se Jesus estivesse hoje vivo no século 21, talvez nós, por nossas tradições, nós crucificaríamos Jesus. A gente muitas vezes dá muito valor, não que a tradição não seja importante. Amém? A tradição ou a cultura, para entender melhor, para o melhor entendimento, a cultura, ela é também interessante, mas ela não pode sobressair a Jesus. Por quê? Os fariseus, quando eles estavam em contato com Jesus, eles defendiam uma tradição. Eles defendiam a cultura deles. Então, tudo que eles estavam vivendo ali, até Jesus se declarar abertamente para poder ser o Messias e trazer essa salvação, tudo era ainda na base do vai vir o Messias. Vai vir. Mas a mentalidade deles, que estava uma mentalidade cauterizada pelos anos sem viver uma revelação, ou o coração deles estavam tão presos, que eles não conseguiam imaginar que Jesus não viria como um rei do jeito que eles viam. Porque Jesus ia vir como rei. Não vai vir um rei. Mas eles achavam que o rei ia vir do palácio. Não da manjedoura lá, dentro de um curral cheio de fezes de animais. Era o mais improvável. Às vezes a gente não olha para o mais improvável. E às vezes é no mais improvável que Jesus se revela.
É no mais improvável, na situação mais difícil, que a gente não abre o entendimento, que a gente não consegue perceber Jesus falando com a gente. É muito fácil ver Jesus falando por meio do pastor Adriano, porque vocês conhecem a vida. Mas eu me deparei com uma situação que, se a gente não abre o entendimento, a gente não escutaria. Teve alguns que estavam conosco aqui, na Praça do Imperador, lá no centro do Recife, levando sopa. Estava lá com todo mundo lá, e tinha um rapaz chamado Moisés. Alguns conhecem, têm lembrança. Moisés, ele tinha um atraso intelectual, e, de repente, Moisés começou a louvar. E Moisés começou a falar no meio. E ele começou a trazer a característica do que estava passando por uma pessoa. Aí a pessoa diz, não tem como, Deus está falando comigo. E aí, nesse dia, essa pessoa foi para uma clínica para poder ser ajudado. Se nós observarmos dentro de um ambiente, entre a mentalidade humana, e se nós fôssemos buscar lá na questão do Novo Testamento, um povo que tinha lepra, ele não falava sobre Deus, porque ele era impuro. Uma mulher que estava com fluxo de sangue bem alto, ela não falava sobre Deus, porque ela era impura. Então, todos os impuros, eles não falariam sobre Deus. E Jesus veio trazer um contexto totalmente diferente. Ele veio dizer que tanto eu quanto você, nós podemos ser usados por Deus. Quando nós começamos a observar muito a nossa própria tradição e zelar mais pela tradição do que pela revelação, nós nos tornamos fariseus. E nós, sim, crucificaríamos Jesus. Ou talvez nós já crucificamos Jesus e não percebemos. Talvez nós já colocamos Jesus na cruz e não tivemos ideia disso. Sabe como é o que mais chama, mas o que chama atenção relacionado a essa questão dos fariseus é que a gente se acha muito distante deles. A gente lê a Bíblia, quem lê a Bíblia aqui? Amém? Eu não vou dizer todos os dias, mas estou dizendo, nós lemos a Bíblia. Se não lemos, escutamos às vezes na TV, no som. Algum momento a palavra de Deus chega aos nossos ouvidos. Chega. Mas se nós não pararmos para observar e ter o entendimento, nós vamos crucificar Jesus de novo. E miseráveis somos nós. Os fariseus daquela época, eles tinham toda a construção de lei, e aí eles estudavam, como a gente falou aqui. Quando eles eram confrontados aquilo para se ter uma nova visão, ou a visão nova daquela situação, eles não aceitavam. E o intuito deles era sempre matar Jesus. Qual foi o ato de Jesus? Quando Jesus estava com o povo na sinagoga, porque Jesus era sempre na multidão, e nessa sinagoga chegou um grupo de pessoas com uma mulher em ato de quê? Adultério. Primeiro que ninguém podia nem tocar nessa mulher. Ela foi rebocada, sabe o que é rebocada, né? Arrastada, levada. Dentro de um contexto geral da própria tradição deles, todos aqueles homens ali se tornaram impuros. Porque eles não poderiam tocar se não fosse o sacerdote para poder fazer expiação pelo pecado, para depois essa mulher poder sair por aí. Então eles foram com esse ímpeto de confrontar Jesus. E por que a gente está olhando para essa versão relacionada à mulher? Porque às vezes a gente não olha para o pecado que nós cometemos. Os fariseus, eles começavam a tirar o olho dele mesmo para olhar a vida do outro. O pecado do outro é sempre mais importante do que o meu. Porque eu sou santo.
Não era essa a posição dos fariseus? Eu sou santo, eu não peco. Eu estou aqui para poder fazer expiação pelos pecados dos outros. Deus me escolheu para ser sacerdote. E esse sacerdócio foi porque a minha tribo foi escolhida por Deus lá no tempo de Moisés. E esse ego religioso, ele descaracteriza aquele que, no julgamento deles, era inferior. Às vezes a gente não percebe, mas nós temos comportamentos que às vezes é superior ao próximo. Comportamento de fariseu. Somos fariseus desse século. Nós não atentamos para agir com a graça e a misericórdia que foi colocada sobre a nossa vida. E nós fazemos, sabe o quê? As mesmas coisas que eles fizeram. A resolução de qualquer ação que os fariseus queriam era uma punição. O que eles queriam era uma punição. Quantas vezes nós, ao escutarmos o pecado de alguém, na nossa mente, a gente pensou, mas ele não deveria receber isso, não? Já pensou, mas já pensou? Será que a pessoa, porque ele fez isso, ele não deveria receber isso, não? No nosso ato de fúria, raiva, quando a gente se depara com uma situação pecaminosa que aconteceu conosco, a gente diz, esse miserável era para poder receber isso, mesmo que fosse em pensamento. Então nós começamos, dentro desse mesmo pensamento, a gerar uma semente dos fariseus dentro de nós. A Bíblia apresenta que um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Se a gente fosse olhar no contexto amplo e até didático em si, se eu pegar um pouquinho de fermento e colocar só aqui e deixar a massa lá, parada, vai acontecer alguma coisa com a massa? Não. É a mesma coisa de se a gente for fazer um bolo. Tá lá, tudo lá misturado, não é? A gente pega um ovo, naquela hora botou o bolo que eu faço são 6 ovos. Aí no último ovo eu abri, ele estava podre e caiu dentro da massa. Acabou o bolo. Acabou o bolo ou não acabou o bolo? Mas ele vai acabar ainda mais se eu misturar. Estragar a massa não é porque eu tenho uma semente que tocou em mim sobre um contexto ou um comportamento dos fariseus lá atrás, mas o quanto ele está gerando em mim uma modificação para que eu tenha o restante do comportamento deles. É a mesma coisa de eu colocar o fermento lá, porque o pão era sem fermento, e eu comecei a misturar a massa. Fermento não ativa sem movimento. Do mesmo jeito que nós precisamos nos movimentar para poder fazer as ações de Jesus, o fermento dos fariseus, quando entra no nosso coração, que começa a movimentar dentro, pode ter certeza que a consequência é um comportamento de condenação. E nós iremos ter isso. Quanto mais é gerado, mais condenação nós queremos. Quanto mais é gerado, mais condenação nós queremos. Por quê? Porque essa semente miserável. Jesus alertou os seus discípulos diversas vezes. Cuidado com o fermento dos fariseus. E um dos pontos, Mateus 5, os discípulos faziam mesmo assim. Mas por que ele está falando sobre essa situação relacionada ao fermento? Será porque será inocente, Porque os discípulos eram inocentes nessa situação, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo para poder revelar o que estava acontecendo. E aí
os discípulos diziam mesmo assim, mas rapaz, por que ele está fazendo isso? Perguntando isso, dizendo isso, né? Esse alerta. Será que é porque a gente trouxe pão? Vê a mentalidade, né, inocente. Mas aí Jesus diz, na continuidade da leitura, diz assim, cuidado nos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Tenha cuidado naquilo que está sendo produzido por meio de ensinamento que está contrário ao que a Bíblia diz. Eles não estavam contrário à lei, mas eles estavam contrário à revelação divina. E às vezes a gente não percebe que nós estamos contrários à revelação de Deus, por conta das nossos próprios conceitos. E eles, né, naquela época, por Jesus não vir do jeito que eles estavam planejando, ou que do jeito que eles tiveram entendimento, eles acabaram criando um Deus para eles mesmos sem perceber. Um Deus que só atendia as pessoas de acordo com o que eles viam. Se a pessoa pecasse, era levado um animal específico para a mão do sacerdote. Esse sacerdote, em uma vez por ano, tá? Só para dizer isso, que era uma vez por ano que acontecia. Imagina quantos pecados a gente tem em um ano. Um mês. Acabou de crente. Nós somos crentes, não somos? Somos. Mas nesse comboio todinho da gente, imagina você aí agora com um mês só de pecado sem falar nada com Jesus. Não, eu não pequei não, Deus. Nesse mês hoje pequei nada. Tá certo, bichinho. Passou 2 meses. E aí? Eu não pequei não, Jesus. Pequei nada. Tá bom. Né? Jesus segundo. Passou 3 meses, 1 ano não. Eu só vou fazer expiação por um pecado, porque eu tive um pecado. Em 1 ano eu só tive um pecado. Aí eu vou lá e digo a Jesus, Jesus, me perdoa por esse pecado? E a gente esquece do restante das situações que nós cometemos. Esse é um semente de fariseu. Orgulho, não consegue reconhecer os próprios erros. Autossuficiência, eu estou sempre acima dos outros. Todo mundo, eu estava numa semana dessa, conversando com uma pessoa, e é complicado quando nós temos um entendimento de reino verticalizado. Vertical, né? É. Né? Vertical. Tá bugando, viu? Vertical. Nós entendemos que às vezes que as pessoas estão acima de nós. Se existem pessoas acima de nós, existem pessoas abaixo de nós. Lógico, né? Esse tipo de entendimento faz com que nós sejamos superiores e as pessoas inferiores. Esse era o tipo de entendimento dos fariseus. Eles tinham um comportamento vertical no entendimento da Bíblia, da palavra. Ele tinha um entendimento em que só eles tinham acesso a todas as informações. Até o período de Lutero, as pessoas não tinham acesso à leitura da palavra. Só quem tinha a leitura da palavra era quem? Quem tinha estudo. Isso ficava mais para o pessoal da Roma, que tinha instrução, que passava pelo... como é Jesus? Onde é formado? Né? Que tinha aqui... o convento, mas não era o convento, era o convento, vamos dizer que era o convento. Eu esqueci o nome, mas se eu lembrar, eu falo para vocês. Então, só aqueles, a palavra de Deus era restrita às pessoas. Era restrita às pessoas. Porque o ensinamento da Bíblia ia dar libertação às pessoas. E o que acontecia?
Jesus veio para poder instruir as pessoas de maneira geral, e ele instruiu 12 no particular, para que esses 12 pudessem falar sobre a palavra. Mas eles não eram mestres da lei, eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram pessoas que não eram superiores. Não eram superiores. Mas essa semente é tão miserável que teve um episódio que quando eu olhei, eu fiquei com vergonha de Pedro. Eu fiquei com vergonha de Pedro. Pedro está lá dentro de um espaço lá, com os gentis, né, lá, conversando lá, de repente, né, Paulo chega, se apresenta lá, quando vê o povo chegando aqui, o povo judeu, que era o judeu convertido ao cristianismo, quando ele começa a ver, ele corre daquele povo que não era judeu e vai para junto dos judeus. Aí Paulo chega para ele e faz: crie vergonha na sua cara, crente. Isso traduzindo versão Adriano. Crie vergonha na sua cara, crente. Você está querendo o quê? Querendo só se amostrar na frente dos outros, porque você é judeu convertido, quer dizer, você é da linhagem, das tribos, e aqueles que são gentis que não estão, você, quando viu os outros, você correu. Isso está em Atos, tá? Aí Paulo repreende Pedro na frente de todo mundo, porque isso não é uma situação que Jesus queria que ele transmitisse para as pessoas. Quem é que se escondia por trás da palavra? Os fariseus. Eles se escondiam, e quando as pessoas chegavam para eles, diziam: Deus não diz isso. Deus não diz isso na lei. Ah, não, mas Deus não diz isso na lei. E a pessoa não conseguia dialogar com eles. Aí Jesus, que é o mestre dos mestres, Jesus veio para fazer vergonha aos fariseus? Não. Por isso que às vezes é um diálogo, uma discussão infantil, quando nós passamos a discutir sobre a palavra com as outras pessoas. Hoje a internet está cheia disso, porque o meu ponto de vista é esse, não, mas o meu ponto de vista é esse, não, mas o meu é esse. A palavra de Deus não tem ponto de vista. A palavra de Deus é a revelação do Cristo. Não é o que eu concordo porque eu olhei desse jeito, ou discordo porque o outro olha daquele jeito, não é. Vai buscando o Espírito Santo. A palavra de Deus não veio para trazer separação, ela veio para trazer união. No entendimento. E eu não estou aqui para comprovar para ninguém, e ninguém para comprovar para mim que está certo ou está errado. Se as pessoas acreditam que vão chegar ao céu sem receber Jesus, quem sou eu para dizer que elas vão para o inferno? Quem disse sou eu? Não, quem disse aqui, ó, é a palavra. Quem diz que se for continuar numa vida pecaminosa, e que nessa vida pecaminosa não vai receber a coroa de glória, é Adriano. E eu vou estar aqui para dizer: olha, irmão, se tu não agitar a tua vida, deixa eu pensar, se tu não agitar na tua vida, tu vai para o inferno infeliz. Eu preciso falar isso? Não. Se ele está lendo a Bíblia está apontando isso para ele. Quem traz o entendimento e a consciência do pecado é o Espírito Santo a partir de uma revelação da palavra. Se não for dessa forma, são palavras vazias. E muitas vezes nós, dentro da nossa justiça própria, como os fariseus faziam, a Bíblia apresenta em Hebreus que essa palavra é o quê? Uma espada de 2 gumes, mais afiada de qualquer outra espada. Ela penetra. Como é que uma letra dessa pode penetrar? Como é que um negócio desse vai entrar e vai chegar na junta e na medula?
É meu físico isso? É físico? É espiritual. Só que os fariseus, ou a gente às vezes, sabe o que a gente faz? A gente transforma essa palavra em uma faca. Porque usa ela sem amor. A gente pega ela e usa ela como bisturi, só para cortar a pessoa, para dizer que nós sabemos muito mais do que o outro. Porque a nossa vida é mais santa, porque eu jejuo. Porque eu oro 3 horas por dia, minha gente. 3 horas. Eu fico de joelho lá. E Deus fala comigo. Tá bom. Glória a Deus por sua vida. Não é verdade? Porque aquele irmão que ficou 10 minutos, Deus falou com ele do mesmo jeito. Não, fala não, rapaz. Fala não, sabe por quê? Porque quando eu aprendi que Deus começa a falar no meio do Espírito a partir de 30 minutos. Então como é que pode falar contigo? Ah, não foi. Fala aí, Neemias. Deus me ajuda aqui. Olha, rei. Foi automático, não foi não? Foi automático, não foi? Não é por nossas tradições. Nós precisamos parar de sermos esses fariseus hipócritas do século de agora, condenando as pessoas sem Jesus mesmo condenar. De achar que somos superiores às pessoas sem sermos. Quem vai fazer o julgamento é o justo juiz. Não é nem eu e nem você. Existe uma maneira de você prestar culto? A Bíblia até apresenta. Você precisa sim estar em santificação, né? Eu tenho certeza que vocês não iam querer um pastor que estivesse pecando por aí aqui no altar. Ia querer? Não ia querer. Nem Deus ia querer isso. Mas isso não queria dizer que Deus não iria usar. Eu ia falar agorinha. Até se você quiser ser Balaão ou ser a burra, vai ser usado do mesmo jeito. Porque Balaão teve a oportunidade de ser usado por Deus para falar boas coisas para o povo de Israel, mas ele se recusou e falou coisas ruins. A consequência é que no meio do caminho tinha um anjo lá querendo pegar ele de uma espada lá poder no meio da cabeça, e a burra empacava. Aí de repente a burra fala: por que está batendo em mim? Não estranhe se a burra falar. Se a burra falar é porque a gente não está tendo a revelação de Deus. E aí é ruim. Por quê? Porque Deus queria falar com a gente. Não falar com a burra. Senão Deus botava voz nas burras todinha. Não. Mas Deus não quer botar voz na burra. O único ser com racionalidade que Ele colocou, a fala foi em mim e tu, crente.